Opa, vocês estão bem? Que bom. Uma história nova para vocês do canal O Deus Imperador Eterno. Se gostarem do vídeo, já deixa um like aí, meu nobre, vai ajudar muito. E se for novo, bem-vindo à família. Em uma montanha, um jovem pensava em um ditado antigo. O destino tem seus próprios planos. Tudo o que se pode fazer é ser você mesmo e limpar seu coração dos desejos mortais. Mas essa regra só pode ser usada para restringir os mortais. Zheng Huoshen, o único filho de um dos 9 imperadores de Kulun, com apenas 16 anos, possuía um corpo que desafiava os céus. Ele conseguiu cultivar com grande perfeição dentro do reino celestial, e sentia que como guerreiro era excepcional, que nem mesmo o destino podia fazer algo contra ele. Uma jovem o tira de seus devaneios, o elogiando por melhorar novamente sua técnica com a espada. Ela era Shihan, filha de um outro dos 9 imperadores de Kulun, sua amiga de infância e também sua noiva. Os dois cresceram e praticaram tudo juntos, e todos sempre dizem que os dois são um casal feito pelos céus, um par perfeito. Mas vemos que a verdade era totalmente outra. Quando Zhang Huoshen se aproxima dela, é pego pelo ataque surpresa de Xianhu. Frustrado, a dúvida queima em sua alma. Ele pergunta por que a pessoa que ele amou com todo o seu coração o mataria assim. Mas sua pergunta caiu em ouvidos mudos, e o prota, novamente frustrado por não perceber que quem ele mais amou, com o tempo já não era mais a mesma pessoa. Mas como poderia ser esse o destino de um protagonista que aparece nesse canal? Enquanto via sua amada o deixando para a morte e seu mundo perdendo a cor, ele acorda gritando o nome da traidora que ceifou sua vida. Tudo que foi mostrado até agora era um sonho, que nosso prota, agora reencarnado como um jovem com o mesmo nome Zheng Huoshen, vinha tendo nos últimos 3 dias. Sua mãe pergunta se ele voltou a ter os mesmos pesadelos de novo, mas ele simplesmente diz para ela não se preocupar com esses detalhes. Ela era a concubina Li, esposa do príncipe comandante de Unhun. Nessa nova vida, o dono desse corpo sempre esteve doente desde que nasceu, e nos últimos 3 dias, ele piorou tanto que não podia nem sair da cama. E para nós que já sabemos, ele morreu e nosso prota reencarnou em seu corpo. Sua mãe estava desesperada. Ela não saberia o que fazer se acontecer algo com seu filho querido. O prota pensa que para ele, que estava apenas pouco tempo nesse corpo, essa mulher deveria ser uma completa estranha. Mas desde que ele acordou nesse corpo, ela vem cuidando dele dia e noite. Em sua vida passada, ele nem sequer conheceu sua mãe. E renascer nesse corpo o permitiu experimentar pela primeira vez o amor e o carinho de uma mãe. Ela pergunta para seu filho quem era Xianhu. Faz 3 noites que ele acorda gritando o nome dessa pessoa. Mas antes da resposta do prota, eles ouvem uma discussão vinda de fora da casa. Um grupo de pessoas que invadiu o palácio de Jade estava sendo impedido de passar pela serva Yun. Vendo a ação da serva, um cara acerta um forte golpe nela e pergunta para a garota sangrando no chão como uma serva ousava bloquear seu caminho. Ela só podia estar cortejando a morte. Ele era o 8º príncipe, filho da concubina Xian e meio-irmão do nosso prota. Ao sair do quarto, a mãe do prota percebe sua serva sofrendo no chão e a socorre e pergunta o que estava acontecendo. Ela então questiona o 8º príncipe que seu status não o dava o direito de invadir o palácio de Jade. Ele simplesmente sorri e diz que a rainha ordenou que a concubina Li e seu 9º irmão se mudassem para o salão lateral. A partir de hoje, o palácio de Jade iria pertencer à sua mãe biológica, a concubina Xian. Ela diz que se esse era o desejo da rainha, tudo bem. Ela se vira e diz que na manhã seguinte ela e seu filho se mudariam logo de manhã. Mas o 8º FDP, porque de príncipe esse merda não tem nada, diz que sua mãe queria mudar para o palácio de Jade ainda hoje e manda eles saírem imediatamente. Nessa hora, sob pressão, ela tenta pedir para o príncipe ser menos FDP, já que nosso prota estava muito frágil recentemente e poderia morrer. Mas o cara nem liga e diz que no mundo há muitas pessoas carentes e nem todas valem a pena ajudar. Se seu 9º irmão é tão fraco e frágil, qual seria o motivo para ele permanecer vivo? Rapaz, esse é o famoso caso de nem conheço, mas já quero ir no enterro, mano. Que cara é FDP? Ela grita que eles eram irmãos, mas de longe nosso prota a impede de implorar para o FDP. Ela tenta o convencer de voltar para dentro, mas nosso prota diz a ela que eles não precisam implorar a ninguém.
um dia eles voltariam para o Palácio de Jade por seus próprios méritos. Os dois começam a caminhar no meio da neve, enquanto o Prota pensava: o destino tem seus próprios planos. Tudo que se deve fazer é segui-los e manter seu coração livre dos desejos mortais. Seu antigo eu nunca passou por momentos tão amargos. Sua mãe perdeu completamente o poder e isso era visível, e vai ser muito difícil para os dois voltarem a pôr o pé no Palácio de Jade. Nesse mundo cruel, os fortes sempre recebem tudo e deixando os fracos apenas para a morte. Em sua nova humilde casa, o Prota diz a sua mãe que amanhã, na cerimônia de adoração, ele definitivamente vai receber uma marca sagrada e se tornar um guerreiro para provar seu valor. A marca sagrada é a capacitação dada pelos deuses aos humanos para a prática de artes marciais. Aqueles que não conseguem uma marca nunca poderão cultivar o Ki genuíno e nunca poderão ser fortes. O oitavo príncipe recebeu sua marca com apenas 10 anos, e agora ele já era um guerreiro na etapa avançada do Reino Amarelo. Como seu filho já tem 16 anos e ainda não recebeu sua marca, sua mãe sabe que mesmo que ele consiga, ele já perdeu os melhores anos do cultivo. Sem contar que não houve um único caso de pessoas conseguindo suas marcas aos 16 anos. Mas mesmo assim, ela sorri e diz que acredita em seu garoto. Ela se levanta e começa a sair, e diz que ele precisava descansar para a cerimônia do próximo dia. Mas antes de sair, volta a perguntar quem era a tal de Xian Han, que ele sempre teve pesadelos. Ele diz que não era ninguém e talvez sua mãe tenha escutado mal. Ela então diz para ele nunca mais dizer esse nome, já que era o nome da Imperatriz Xian, que unificou os 9 impérios e enterrou o primeiro Império Central. Se alguém o ouvir falar esse nome casualmente, talvez ele seja condenado à morte. O Prota fica até surpreso, mas apenas por um instante, e diz para sua mãe não se preocupar mais com isso. E em pensamentos, ele pensa que de agora em diante ele será o pesadelo dela para sempre. Carvalho menor. No outro dia, na área onde seria realizada a cerimônia, várias pessoas estavam presentes. As crianças rezavam ansiosamente esperando receber suas marcas sagradas. O oitavo e o sexto príncipe estavam menosprezando o Zheng Rushen. Seu oitavo irmão disse que mesmo que ele venha para a cerimônia com 16 anos, ele apenas passaria mais vergonha, enquanto o sexto disse que todos dizem que o sangue do rei dá aos seus 9 filhos um talento excepcional. Então por que o nono príncipe não conseguiu uma marca? E questiona qual era o sentido de um lixo como ele continuar vivo. Aproveitando isso, o oitavo príncipe questiona e diz que ter ouvido alguns boatos e se pergunta se o nono príncipe era realmente seu irmão. Mesmo sendo constantemente humilhado, nosso Prota se acalma. Ele não era nenhum inocente e sabia que era muito fraco para lutar com esses FDPs agora. Ele tinha muitas outras coisas para preocupar. Uma delas era com a pedra que ele recebeu em sua vida passada de seu pai, que mesmo após sua morte, há 800 anos, ainda de alguma forma estava com ele. Será que ela era o motivo de sua reencarnação? Enquanto ele estava perdido em seus pensamentos, o ministro anuncia o início da cerimônia. Os sinos são tocados e um porco vai de comes e bebes como sacrifício, dando origem a uma luz forte que sobrevoa e acerta a testa de um garoto, o filho de um dos generais do país. E então, várias outras marcas sagradas começam a se fundir com as crianças do local. As famílias e as crianças abençoadas estavam eufóricos com suas marcas, porém, o Prota estava muito preocupado. A cerimônia estava acabando e ele não recebeu uma marca ainda. Nesse instante, a pedra misteriosa em sua mão brilha e atrai uma marca da cor branca para o Prota, deixando todos incrédulos. Ele realmente conseguiu uma marca, isso era um milagre. Algum tempo depois, enquanto mãe e filho estavam comemorando eufóricos, a rainha que recebeu a notícia convoca o nono príncipe. Ela diz que quer avaliar sua marca. Sua mãe fica assustada, mas o Prota, mesmo percebendo que a rainha deve ser uma vaca, vai a seu encontro. Ele não poderia a desafiar. Já na reunião, como a marca do Prota era desconhecida, a rainha diz que como ele tem um corpo frágil e 16 anos, ele irá receber apenas um frasco de elixir para o cultivo, para evitar desperdiçar recursos. Sua mãe tenta argumentar com o fato do sétimo príncipe ter recebido 12, mas isso entra num ouvido e sai pelo outro, afinal eles não queriam perder tempo e recursos com o suposto inútil nono príncipe.
Sua mãe ainda continua tentando conseguir mais recursos para seu filho, mas a rainha diz que já tomou sua decisão e que se ela continuasse seria espancada outra vez. Ouvindo isso, o Prota fica surpreso, parece que a rainha já havia espancado sua mãe. E olhando para sua mãe frustrada e impotente, ele promete que vai dar tudo de si para ajudá-la a ganhar muito poder. Após receber o Elixir, a rainha lembra que em 3 meses seria a avaliação de final de ano da família real. E ele tinha que trabalhar muito duro para conseguir passar pela lavagem da Medusa e se tornar um verdadeiro guerreiro até lá, pois o rei estaria lá para assistir seus filhos. O oitavo príncipe ainda acrescenta que com o talento medíocre dele, nem mesmo 1 ano seria possível, imagina 3 meses. E te falar que esse protagonista é dos meus, família, porque após ser menosprezado assim, apenas pensa, vocês não perdem por esperar, porque eu estou louco para sentar porrada em figurante. É sobre isso. Em seu quarto cultivando, o Prota percebe todas as limitações desse corpo. Mas ele já foi um gênio inigualável. 3 meses para se tornar um verdadeiro guerreiro? Ele faria isso em 3 semanas. Na verdade, 3 semanas uma ova. Ele usaria a técnica da escritura do Imperador Ming de primeiro nível e pensa que vai romper para o verdadeiro guerreiro essa noite. Carvalho, menor, vai segurando seus figurantes de merda. Ele aguenta a dor passo a passo até liberar o último meridiano e alcançar a lavagem da medula. E entra para a fase inicial do Reino Amarelo. As fases do cultivo são divididas em amarelo, negro, terra e céu. Cada reino é dividido em 7 estágios. Depois de construir os meridianos e adentrar ao Ki genuíno, cada estágio eleva muito a força da pessoa. No estágio amarelo avançado, uma pessoa obtém a força de um touro. Depois 4 touros e assim por diante. Mano, aqui onde eu moro é só o cara ser traído que ele já vira um touro completo. Não sabia que isso era um estágio de cultivo. Como seu primeiro objetivo já estava concluído, agora ele vai focar em chegar no estágio avançado amarelo nos próximos 3 meses, para provar seu valor e resgatar a dignidade de sua mãe. Enquanto ele focava em seu cultivo, sua mãe o observa com uma cara triste e diz que não deve o atrapalhar. Tudo o que ela pode fazer é fornecer os melhores recursos de cultivo que ela conseguir, e sai misteriosamente no meio da noite. Zhang Wuochen, depois de 9 circulações, ele percebeu que seu Ki duplicou. Usando a técnica do Imperador Ming, sua velocidade era extremamente alta, mas ainda era muito lenta para seus objetivos finais. Enquanto pensava em cristais espirituais que duplicariam sua velocidade atual de cultivo, ele lembra do cristal misterioso que estava com ele desde sua vida antiga, e se pergunta se talvez ele possa ser um cristal espiritual especial. Ele injeta um pouco de Ki no cristal e várias escrituras se projetam dele. Mesmo ele nunca tendo estudado elas, ele consegue compreender facilmente. Era algo sobre o tempo e espaço. Isso o deixa com algumas dúvidas. Em sua vida passada, ele perdeu a conta de quantas vezes tentou fazer isso e não surtiu efeitos. Talvez apenas algumas naturezas específicas de Ki possam ativar esse cristal. Então, como nessa vida sua marca sagrada é de um tipo desconhecido, talvez tenha algo a ver com o espaço e o tempo. Mesmo sabendo de todos os tipos de cristais com vários elementos em sua vida passada, ele nunca ouviu falar de um do espaço e tempo. Afinal, humanos não podem controlar essas leis da natureza. E quando ele estava pensando sobre isso, o cristal o ativa e o suga para dentro, o fazendo cair de cara em um espaço individual, onde havia um pergaminho e um livro. Ele usa toda sua força recém-adquirida, mas nem consegue mexer o pergaminho. Então, ele passa para o livro. Ele descobre que esse era um local dentro do cristal, onde apenas aqueles com marca sagrada do espaço-tempo podem entrar, e durante toda a existência, apenas 3 indivíduos conseguiram essa marca, contando com ele. Ali, o tempo fluía diferente, 3 dias eram iguais a 1 dia no mundo real. Ele percebe que precisa ficar mais forte para poder ler o pergaminho e se prepara para cultivar. Mas a fome o impede e ele precisa sair do cristal. Enquanto comia, ele percebe que agora que se tornou um verdadeiro guerreiro, uma dieta normal não pode mais saciar sua fome e se pergunta o que deve fazer. E nessa hora, sua mãe diz que agora que ele conseguiu sua marca sagrada, ele não deve mais comer alimentos normais e entrega 10 pílulas de sangue. Ela diz que vai encontrar uma solução caso ele precise de mais.
Sabendo do preço alto das pílulas, o prota questiona sobre o dinheiro, e a serva diz que ela vendeu seu alfinete de ouro favorito pelas 10 pílulas. Sua mãe diz que isso não importava, desde que seu filho precisasse, ela venderia tudo o que ela tinha para fornecer todo o suporte possível. O prota diz que assim que se tornar um verdadeiro guerreiro, vai protegê-la com todo o seu poder, isso ele promete. Ele escolheu não contar a ninguém sobre a velocidade absurda do seu cultivo. Afinal, isso não era nem sobre confiança, mas sim sobre segurança. Se alguém descobrir antes que ele se fortaleça, seria problemático se proteger e proteger aqueles que eram importantes para ele. Depois do jantar, em seu quarto, enquanto a serva auxiliava no cabelo, ela comenta que para cultivadores, livros e técnicas eram necessários como pílulas, para ajudar a abrir os meridianos. Ela sabia disso, mas mesmo as técnicas mais baratas custavam cerca de 500 moedas de prata. E com a rainha no poder agora, com certeza seu filho não vai ter acesso à biblioteca. Só existe uma maneira, que era confrontar sua família Lin. Mesmo que eles estejam brigados, ela se ajoelhará e pedirá perdão, mesmo não sendo culpada pelas mágoas passadas. 3 dias depois que passaram voando, do lado de fora da casa, o prota estava testando sua técnica. Depois de cultivar por 9 dias dentro do cristal, ele conseguiu dominar a técnica Palma do Dragão Elefante. O poder só deixa um relevo na rocha densa, mas para ele, que começou a cultivar apenas há 3 dias no mundo real, era um milagre. Agora que ele completou essa fase, ele precisa abrir o seu segundo meridiano, mas onde ele conseguirá mais pílulas de lavagem da medula? No meio de sua dúvida de como conseguir recursos, a serva chega e diz que sua mãe estava o procurando por todo canto. E vendo que ela ainda segurava sua mão, ele pergunta se seu ferimento ainda não tinha se curado. Mas como uma simples serva conseguiria dinheiro para remédios, provavelmente seu ferimento se curaria sozinho em 1 ou mais meses, e o príncipe não precisava se preocupar com isso. Agradecendo a preocupação dele, ela diz que hoje era o dia em que eles iriam para a casa da família Lin, e pergunta se o prota estava animado para rever Ning Shan. Como ele não era o Zhang Hu-Shen original dono desse corpo, ele não lembrava da mulher dona desse nome, mas tem certeza que essa tal Ning Shan deve ser uma mulher especial para o antigo dono do corpo. Eu prevejo mais um clichêzinho daqueles de prota apaixonado e é constantemente humilhado por ser fracote. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, família. Se assistiram até aqui, verifique aí o like na humildade e se for novo e gostou desse vídeo, por favor se inscreva e bem-vindo à família. Espero ver vocês em breve. Fiquem bem, falou, falou e falou!